Fala mestres, meu nome é Augusto Bax, sou investidor de criptomoedas há pelo menos 200 mil anos e hoje nós vamos fazer a análise gráfica de Bitcoin, falar sobre o preço do Bitcoin e o que eu espero para o dia de hoje em relação ao preço. Vamos ver o que aconteceu ao longo também da semana e fazer uma continuação aí da nossa análise que nós iniciamos lá no Domingão do Bitcoin, beleza? Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, compartilha com teus amigos e tamo junto! Muito bem, pessoal, então estamos aqui com o gráfico de Bitcoin. Nós estamos com o gráfico de tendência de alta aqui do Bitcoin, gráfico diário, beleza? Então, desde que a gente voltou a subir o rompimento, fazendo o rompimento daquela LTB majoritária, nós voltamos provavelmente a um ciclo de alta, onde a gente vai surfar aí uma continuação de tendência, tá? Coisas que eu quero mostrar para vocês então são interessantes hoje, então já deixa o seu like, pelo amor de Deus, que ajuda muito, contribui muito com a produção de vídeo desse canal, e também se inscreva, beleza? Porque eu acho que 40% das pessoas aí que assistem nosso canal não estão inscritas, então dá essa forcinha pra gente continuar crescendo aqui, beleza? Bom, pessoal, tendência de alta do Bitcoin aparentemente no ciclo de alta retomado, né? Vamos ver se depois daquela fase de acumulação pós-halving a gente teve um rompimento então para cima, né? Naquele período tinha 50% de probabilidade de cair ou 50% de probabilidade de subir, era idêntica a probabilidade, porém, historicamente falando, no pós-halving a gente tem tendência de alta porque tem uma diferença entre entrada e saída de capital, por causa do número de emissão de novos bitcoins a cada 10 minutos. Beleza? Pelos mineradores. Então, o que nós temos? No gráfico diário, tá? O que me chamou a atenção ontem foi o seguinte: nós tivemos uma pequena queda, tá? O pessoal estava comentando de grande correção, grande queda, mas na verdade não. Foi uma correção ou uma pequena queda, foi um engolfamento, né? Engolfou o dia anterior, que foi uma tentativa de superar os 12 mil dólares pela segunda vez. Então, a gente fez um pequeno topo duplo aqui, tá? Que pode iniciar aí uma queda um pouco mais lenta, beleza? Por que eu acredito que ele pode ser lenta essa queda a partir de agora? Porque a gente tá com uma força compradora muito forte. Então a gente tá vendo que tá entrando muita gente colocando dinheiro no mercado de criptomoedas, seja por causa dos sistemas DeFi. Inclusive eu vou deixar no card um guia sobre DeFi se você quer entender e aprender sobre esse assunto. Como a gente não teve uma grande quantidade de volume, uma forte rejeição no preço de 12 mil dólares, na minha opinião ainda ele não fez um padrão de topo, tá? Ele pode ter até feito um micro topo, como se fosse uma correção para continuar subindo, beleza? Mas ele não fez aquele topo majoritário que faz uma reversão majoritária de tendência, como este daqui ou esses daqui, beleza? Então a gente não tem ainda, na minha opinião, um topo que possa levar o preço do Bitcoin a valores abaixo aí dos 9 mil dólares, dos 10 mil dólares. Na minha opinião, ele está fazendo um pequeno topo duplo aqui para recuar o preço, fazer mais acumulação para conseguir finalmente fazer o rompimento dos 12 mil dólares, né? Então eu vou explicar isso para vocês, o que eu preciso ver para identificar que o preço chegou num fundo ou num topo muito forte, né? Então eu preciso ver volume. O que é interessante no Bitcoin, como funciona bem o Bitcoin? Quando ele está em tendência, né, de um ciclo, veja que ele tem geralmente ele anda em onda, né? Assim como todos os mercados especulativos, ele anda em onda. Então, essa onda que ele anda, né, essas pequenas ondas que ele anda, ele faz pequenos topos, micro topos que eu digo, com correções aí de 30%, 40%, tá? Embora sejam correções que pareçam ser bastante profundas e podem assustar muitas pessoas, numa tendência de alta é interessante, tanto na tendência de alta quanto na tendência de queda, a gente tem essas ondas, né? E o interessante aqui é que se a gente traçar essa rejeição pequena que nós tivemos aqui por enquanto, tá? Por enquanto foi pequena. No passado do Bitcoin, a gente vai bater exatamente aí
em vários pedidos de resistência em 12 mil dólares. Então, em 12 mil dólares, realmente nós temos uma resistência histórica, uma resistência antiga, uma resistência que o mercado tem memória. Então, de fato, vai ser um pouco torturoso para passar dessa resistência de primeira. Porém, eu acredito que ainda não foi completada essa onda de alta que nós estamos enxergando agora, tá? O motivo é, primeiro, porque eu acredito muito em Fibonacci e, na minha opinião, se eu colocar a Fibonacci dessa forma, ela não vai encaixar uma retração saudável, beleza? Eu acredito que a onda ela poderia buscar os 14 mil dólares ou ainda para encaixar aqui na Fibonacci, talvez 16.500 dólares, tá? Para esse ano. Então, eu acho que ele vai continuar o ciclo de alta, ele está com bastante força compradora ainda e nós vamos possivelmente ver o preço aí retomar os 11.500 antes de fazer a tomada de decisão no dia de hoje, beleza? Então, eu acho que o preço vai lá para 14 mil dólares primeiro, antes de fazer uma correção de Fibonacci mais forte, né? Por exemplo, ir para 14 mil ou 16.500, para depois recuar para 10 mil dólares, ou 8.800, ou ainda 7.600, caso ele realmente continue subindo, beleza? Então, seria uma correção saudável se ele batesse em 14 mil dólares, voltasse para 10 mil dólares e continuasse fazendo o movimento, né? E o que me chama a atenção, por exemplo, no passado do Bitcoin, a gente sempre vê que os topos, eles têm um forte volume, os topos majoritários, né, que produzem reversões majoritárias de tendência, que são aquelas reversões grandes, onde a gente vê o preço caindo mais do que 38% aí, saindo então de um período de correção leve e natural para continuar subindo, mas para reverter para uma tendência de alta para uma tendência de baixa. Então ontem não foi um topo desses, tá? Não foi um topo que nem este ou esse aqui, que foram topos onde nós tivemos uma grande quantidade de volume, que mostraram para nós que aqui realmente seria topos de reversão majoritária, né? Onde chegou naquele topo, o preço vai recusar e vai ficar por meses caindo, né? Então ontem, na minha opinião, não foi a reversão, mas se vocês verem, essa estratégia de verificar a quantidade de volume em topo, você também pode utilizar para verificar acima da média, para verificar os preços em fundo, tá? Então aqui nós tivemos fundo do Bitcoin, aqui também, nós tivemos o fundo do Bitcoin, o último fundo do Bitcoin foi 3.800 dólares, beleza? Então a gente, a partir desse ponto aqui, pode acreditar que já criou sustentação suficiente para o preço continuar subindo e atingir novas altas, inclusive provavelmente até o final do ano, para testar esses 20 mil dólares. Essa seria a minha aposta, beleza? Inclusive quero salientar nesse vídeo que eu não estou dando uma dica de investimento, nenhum tipo de dica de investimento, não vai na minha análise só porque você acredita aí que eu prevejo o futuro, porque a minha capacidade de prever o futuro é a mesma que a sua, ou seja, zero. A gente não consegue prever o futuro, a gente consegue somente especular sobre o futuro, e quando a gente especula sobre o futuro, nós estamos falando de probabilidades, tá? Probabilidades. Na minha opinião, nós temos hoje maior probabilidade de subir o preço até os 20 mil dólares até o final do ano, tá? Bom, e agora eu vou fazer uma análise mais micro aqui, tá? Uma análise mais dentro do período que nós estamos passando aqui. Bom, primeiro eu vou passar aqui o gráfico de 4 horas, beleza? Nós ontem tivemos uma queda, ela foi uma queda lenta, gradual, não foi uma queda rápida, não, um flash crash como aconteceu aqui nessa primeira rejeição nos 12 mil dólares, beleza? Que teve um pico de volume um pouco maior, tá? Teve um pico de volume mais interessante e, na minha opinião, ele está fazendo um pequeno topo duplo aqui, tá? Pequeno micro topo duplo que pode iniciar aí uma correção um pouquinho mais profunda, até pelo menos os 10.500 antes de o preço continuar subindo, tá? Esse pequeno topo duplo aqui, para mim tem, por enquanto, no momento que eu estou gravando esse vídeo, uma quantidade muito baixa de volume para mostrar que é um topo majoritário de reversão de tendência. Então para mim é um topo duplo para mostrar uma reversão curta, leve, para o preço continuar subindo nesse ciclo de alta,
que na minha opinião já se iniciou, né? Principalmente seguindo o modelo Stock to Flow. Então praticamente o modelo Stock to Flow é o meu mapa aqui, né? O mapa que eu utilizo para verificar se o preço está de acordo com o que a época que estamos passando, e que na projeção do Stock to Flow, pelo menos até agosto do ano que vem, nós podemos atingir os 100 mil dólares por unidade, tá? Então o que acontece? Por enquanto nós estamos aparentemente no ciclo de alta já planejado aí pelo modelo Stock to Flow, beleza? Então a princípio, com base naquilo que já aconteceu com o preço do Bitcoin, a tendência é de continuar subindo e até pelo menos aí, ó, dezembro a gente já consiga talvez superar os 20 mil dólares aí, pelo menos neste modelo, tá? Pode acontecer, pode não acontecer, pode ser que o preço fique abaixo, aquém disso, mas eu acredito realmente que nós estamos num ciclo de alta, beleza? E para eu estudar o que pode acontecer com o preço do Bitcoin hoje, tá? O que eu preciso enxergar hoje, na verdade, tá? Que pode antecipar para nós um movimento explosivo. Então, conforme eu tinha já antecipado no Domingão do Bitcoin e de fato aconteceu, a gente estava com uma inside bar, tá? O que é uma inside bar? O que eu gosto de fazer de análise todo dia quando eu vou operar, tá? Geralmente eu gosto de traçar a máxima e a mínima do dia anterior, tá? A máxima e a mínima do dia anterior. Verifiquei que é um dia com bastante volume, tá? Acima da média dos dias anteriores, mas não acima da média geral do preço do Bitcoin, mas foi um dia interessante, tá? Para fazer operação de venda. E hoje o que eu preciso enxergar aqui, tá? Geralmente eu gosto de traçar uma Fibonacci, uma retração de Fibonacci na direção que o mercado foi da última vez, então foi para baixo. A gente vai colocar uma Fibonacci aqui para baixo, beleza? Então hoje a gente pode ver o preço buscar os 11.440 dólares, 11.542 dólares e 11.650 dólares, tá? Para fazer um pullback, tá? Para continuar caindo. Então isso pode acontecer dentro do mesmo dia, assim como ele pode fazer um preço doji, como ele está fazendo agora, por enquanto, né? Um preço de indecisão, onde a abertura e fechamento estão muito próximas e a oscilação do preço foi variável ao longo do dia. Ao mesmo tempo, ele faz uma inside bar, ou uma barra interna, né? O que é uma barra interna? Vamos dizer que essa barra aqui ela tem um tamanho, né? Uma barra interna grande. Aliás, uma barra grande, beleza? Essa aqui seria conhecida como uma barra outside, uma barra externa. Depois de uma barra externa, muitas vezes vem uma ou duas barras internas, ou seja, uma barra que ficou com os preços oscilando no valores menores do que a máxima e mínima do dia anterior, ou da barra anterior. Isso funciona para todos os frames, todos os tempos gráficos, beleza? E aqui nós tivemos uma inside bar dessa barra aqui. Então nós tivemos uma barra. Depois, no segundo dia consecutivo, nós temos uma barra menor, né, com máximas e mínimas menor. E aí no segundo dia, aqui ó, terceiro dia, nós tivemos uma segunda inside bar. E essa projeção aqui indicou para nós que o próximo dia ia ser muito explosivo. Porque quando ele faz esse tipo de acumulação, é uma acumulação, se você unir as pontas aqui, é uma acumulação em triângulo simétrico. E geralmente indica um movimento explosivo nos próximos dias. Mesma coisa essa inside bar. Então o que eu espero hoje aqui, tá? Eu espero ou uma barra inside bar, geralmente doji, de pullback dessa queda aqui, talvez para encontrar energia para o preço continuar caindo, ou eu quero ver uma barra de continuação, tá? Uma barra de continuação, ou seja, o preço, continuação dessa queda aqui, tá? Com o volume mais forte, caso seja um topo mais interessante, um topo de médio prazo, beleza? Então eu quero ver o preço oscilar aqui, ele bater em 0,5 ou 618, ou ficar no meio dos dois aqui, tá? No meio desse preço aqui, e depois recusar fortemente ao longo do dia, e aí a gente iniciar um volume um pouco maior, né? Para ir testar esse suportezinho aqui dos 10.500, que na minha opinião seria interessante retestar ele, porque aqui foi um flash crash, né? Embora ele foi retestado 2 vezes, ele poderia ser retestado uma terceira vez e seria até saudável para o preço continuar subindo, tá? Então, eu quero ver ou uma barra de continuação da queda, porque isso aqui foi um sinal de queda, um engolfo. Muita gente fala que essa barra aqui ela é um engolfo, né? Porque ela engolfou
o dia anterior, ou seja, ela rejeitou a tentativa do preço subir no dia anterior. Então ela foi uma barra praticamente de entrada para quem aposta em queda. Porém, precisa no dia de hoje ter uma barra de confirmação de queda, uma continuação de queda, né? Se não acontecer essa continuação de queda, ele vai entrar em uma fase de indefinição, indecisão, fazendo uma inside bar, criando energia para um movimento explosivo para o próximo dia ou para o outro dia, porque ele pode ter duas barras inside bar sequenciais, como aconteceu ali no passado recente, e aí projetar um movimento explosivo muito forte, tá? Então fica bastante atento, né, com a mínima e máxima, deixa marcada a mínima e a máxima do dia anterior, porque agora a gente também tem a outra possibilidade dele fazer um bear trap, tá? Se for um dia muito complicado hoje, um doji, um dia muito lento, e geralmente terças e quartas-feiras geralmente são dias mais lentos, embora ontem foi um dia mais interessante, a gente pode ver também uma outra possibilidade, tá? De toda vez que a gente vê uma barra dessas aqui de volume tentando trazer o preço para baixo, né, a gente também pode ficar de olho aqui no gráfico de 4 horas de possibilidades de bear trap. Então a gente com o valor com as linhas, né, as máximas da barra anterior, a gente consegue tentar identificar se o preço vai pegar a nossa Fibonacci aqui, tá? Então a gente consegue fazer a Fibonacci do dia anterior aqui, tá? E a gente tenta, né, verificar e escolher. Pô, eu acredito que vai cair, tá? Eu acredito que ontem foi um sinal de entrada de short, um sinal de entrada interessante. Eu posso colocar minha entrada apostando em queda aqui em 11.500 ou colocar em 11.600 e posso ficar pouco tempo na operação ou mais tempo na operação apostando que o preço poderia retomar uma queda mais forte, né? Então fica sempre ligado em utilizar a Fibonacci para você colocar pontos possíveis de entrada, para você talvez surfar uma reversão aí de tendência, beleza? Só que por enquanto, né, na minha opinião, o mercado está bem lento e parece ser um dia que vai lateralizar, que vai fazer um doji, e toda vez que lateraliza o mercado, ele vai fazer esse tipo de barra aqui, ou esse tipo de barra doji aqui, ó, tá? Que vai ser uma barra interna, que vai antecipar um forte movimento, que pode acontecer amanhã, né? Pode ser que nós tenhamos um volume, uma força de movimento maior hoje ainda mesmo, com um volume um pouco maior, mas se ele negar romper os 11.600, se ele conseguir superar os 11.600 hoje, a tendência maior será de ele continuar subindo aí para os próximos dias, beleza? Se ele rejeitar a partir deste ponto da 0,5 de Fibo e 0,68 de Fibo, a tendência é ele ou entrar em lateralidade, fazendo barras internas sequenciais, ou ele rejeitar e continuar caindo, fazer um movimento de continuação de queda, que geralmente pode acontecer no mesmo dia, tá? Então ele pode tocar nos 11.600, dependendo de quanto de região de vendedores tiver em 11.600 e 11.500, ele pode rapidamente cair no mesmo dia, fazendo uma barra de continuação com bastante volume para uma reversão majoritária de tendência, beleza? Então vamos ficar atento a isso, mas aparentemente a queda de ontem ela não foi suficiente, na minha opinião, para ser produzido um topo. Precisa ainda ter uma outra barra mais forte, que tenha uma rejeição maior, e para mostrar para nós que isso aqui seria um topo majoritário, para a gente se preocupar que o preço poderia cair lá abaixo dos 10 mil dólares. Por enquanto, pelo que eu estou vendo, o preço não vai cair abaixo dos 10 mil dólares e vai continuar subindo. É o que pelo menos o gráfico está me dizendo, beleza? Bom, então eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha com seus amigos e vamos esperar a alta infinita, beleza? Conto com vocês, um grande abraço e tamo junto!